Olá, boa tarde a todos vocês que estão curtindo a Python Brasil, ou Brasil, Brasil. Eu sou a Marília e estou abrindo a trilha Angélica Ross da nossa edição 2021. Hoje eu vou receber, para abrir a nossa trilha, a palestrante Silvia Cristina de Jesus, que é ecóloga, mestre em sensoriamento remoto, doutoranda no programa de pós-graduação de ambientais da UFSCar e membro de pesquisa do GeoSUS, Geotecnologia, Meio Ambiente e Sustentabilidade, também da mesma universidade, a UFSCar. Preciso só me segurar se estamos com áudio. Estamos com áudio? Ótimo, estamos com áudio. Continuando sobre a Silvia, nós temos a presença dela, que faz parte das Paileiras de São Carlos, né? Isso é uma honra muito grande para o capítulo, que é o 13º maior capítulo do mundo. E ela é integrante da equipe Queimadas do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com vasta experiência no setor privado na área de geotecnologias. Além disso, né, ela vai trazer na palestra de hoje o direcionamento de pesquisa e análise de dados colaborativos. É muito rico o assunto e é muito interessante para você que é ou não da área de geotecnologias, para você aprender o que está acontecendo ou ter um parâmetro do que está acontecendo de mais avançado na aplicação de dados. Vamos lá, vamos continuar aqui o roteiro, porque às vezes eu me perco, é a minha primeira vez aqui na Python Brasil. Eu quero avisar a todos vocês que estão presentes no nosso grupo do Discord, que procure pela trilha Angélica Ross e mande suas perguntas para a Silvia. E também você que está assistindo a gente pelo YouTube, pelo canal do Python Brasil, que continue mandando a hashtag PyBR2021 no Twitter e @Python Brasil também no Twitter e nos outros canais sociais. Vamos começar a palestra, Silvia? Vamos lá. Como você está? Então, já vai. Pode ir? Deve. Então, beleza. Boa tarde, gente. Espero que todo mundo esteja muito bem. É uma super honra ser apresentada por Marília Calabria. E é a minha primeira vez aqui na Python Brasil. Eu já estou estreando como palestrante e eu vou falar sobre pesquisa reprodutível, como tornar sua análise de dados aberta e colaborativa. Bom, como a Marília já falou, eu sou ecóloga, formada na Unesp, sou mestre em sensoriamento remoto, fiz parte do grupo de monitoramento de queimadas do INPE por um tempo, também trabalhei no setor privado, e agora eu estou como doutoranda no programa de ciências ambientais da UFSCar, e com muita honra faço parte das Paileiras São Carlos. Então, a palestra vai abordar alguns tópicos que são o que é a pesquisa reprodutível, quais são os benefícios, as boas práticas, algumas ferramentas e quais são os limites da pesquisa reprodutível. E também vou falar sobre algumas implicações da reprodutibilidade nos dias de hoje, por que isso é tão importante. Bom, normalmente, quando a gente faz uma análise de dados ou desenvolve algum trabalho, seja ele acadêmico ou não, a gente usa um conjunto de dados e segue um fluxo de trabalho, né? Normalmente, os resultados são a publicação, a entrega de um artigo, de um relatório, que tem a descrição do que foi feito e tem os resultados, né? Normalmente em forma de tabelas, de gráficos. Só que aqueles dados e aquela sequência de passos que a gente usou, normalmente não é entregue junto nesse resultado, né? E daí, como é que a gente vai fazer para verificar se aquilo é correto, se é confiável, né? É a maneira certa de fazer? Não é. A maneira certa de fazer, que seria o ideal, na verdade, seria entregar esse conjunto de dados e esse fluxo de trabalho junto. Porque, às vezes, mesmo que a gente tente descrever detalhadamente o que foi feito, realmente a gente sempre acaba esquecendo alguma coisa para trás, né?
E aí que entra, esse é o conceito de pesquisa reprodutível, né? O que é a pesquisa reprodutível? A pesquisa ou análise é reprodutível quando outras pessoas podem reproduzir os resultados de um estudo científico, a partir dos dados, código e documentação originais, e chegar ao mesmo resultado, né? Pode ser aplicado tanto em qualquer área do conhecimento, seja humanas, exatas ou biológicas, né? Variando um pouco no seu grau de funcionalidade, né? E a pesquisa reprodutível, o critério de reprodutibilidade é um dos pilares do método científico e segue 5 etapas principais, que é, primeiro, formular uma hipótese, segundo, projetar o estudo, terceiro, executar o estudo e coletar os dados, quarto, analisar esses dados, e 5, reportar o estudo, sendo que cada uma dessas etapas precisa relatada com clareza e transparência, fornecer uma documentação clara, aberta e completa, tornando o estudo transparente e reproduzível. Mas nem sempre a reprodutibilidade é completamente viável, né? O conceito de reprodutibilidade existe dentro de um espectro de possibilidades que varia desde uma condição em que eu só tenho uma publicação disponível, né? E provavelmente essa investigação não é passível de verificação, até uma situação em que eu tenho disponíveis todos os recursos que foram usados, né? Os códigos, os dados vinculados, a publicação também, e daí eu posso fazer a reprodução completa desse trabalho. Mas qual que é a diferença entre reprodutibilidade e replicabilidade? A reprodutibilidade é a capacidade de pegar o código e os dados de uma publicação que já existe e executar o código novamente e obter os mesmos resultados. Por exemplo, eu tenho aqui uma pesquisadora que tem um código, ela usou um certo conjunto de dados e chegou a um determinado resultado. Uma outra pesquisadora que usa o mesmo conjunto de dados, o mesmo código e o mesmo conjunto de dados, vai chegar no mesmo resultado, né? Precisa chegar no mesmo resultado. Já a replicabilidade é a capacidade de executar novamente um experimento e obter resultados que sejam consistentes com o estudo original, porém, usando novos dados. Aqui é a mesma coisa, eu tenho uma pesquisadora que tem o seu código, um conjunto de dados, e chegou num determinado resultado. Uma outra pesquisadora que use o mesmo código, mas com o seu próprio conjunto de dados, vai chegar em resultados diferentes, mas que são condizentes com o estudo original, né? E o que eu preciso para demonstrar a reprodutibilidade de um trabalho, de uma pesquisa? É importante que os dados brutos estejam disponíveis. O que é um dado bruto? É o dado da forma que ele foi coletado, sem ter passado por nenhuma limpeza, sem mexer em planilha, sem editar nada. É preciso que todas as etapas do processamento e análise dos dados sejam fornecidas. É preciso fornecer os dados e o código, além de tabelas, gráficos e outras visualizações, até porque essas tabelas e gráficos e visualizações podem ser geradas a partir do próprio código, né? É importante também dar detalhes sobre qual sistema operacional foi usado, versões de todos os softwares, pacotes, bibliotecas, especialmente quando a gente está fazendo o processamento local, né? Quando a gente não está fazendo o processamento em nuvem. É preciso que o código seja escrito de forma muito clara e o relatório também pode ser escrito usando o código quando ele é automatizado, né? Mas quando que eu não consigo reproduzir a análise? Em algumas condições, como quando o experimento é enviesado, ou quando existem erros metodológicos ou falhas na descrição do procedimento, ou quando o ensaio só funciona em condições muito específicas, pelo acaso. E sim, acontece em casos em que os resultados e até mesmo a metodologia é fraudada. Beleza, mas por que eu vou deixar de usar o meu software, que tem toda uma interface amigável, que dá para entender o que está acontecendo, é só ficar apertando o botão, para começar a codificar? E por que eu vou começar a deixar disponíveis os meus dados e os meus códigos? A pesquisa reprodutível tem uma série de benefícios, né? Um deles
é a possibilidade de verificar e refutar resultados de outras pessoas, de outros autores. Em 2005, o John Ioannidis publicou um artigo afirmando que a maioria dos resultados das pesquisas são falsos, né? Por conta de fraude, né? Mas também por conta de pequeno tamanho amostral, por ruído estatístico, por viés de publicação, de modo geral, por problemas metodológicos, né? Mas quando a gente fala de computação científica, existe a possibilidade da reprodutibilidade total, né? Que foi daí que começou o conceito do artigo executável, que é a possibilidade de anexar o código-fonte, os dados, ao próprio artigo, né? Daí o revisor consegue reproduzir aquele trabalho e ele chega provavelmente aos mesmos resultados que o autor chegou. Um outro benefício super importante é a transparência, né? Porque tem muitos cientistas que omitem alguns pontos dos seus fluxos de trabalho, né? Como se aquilo fosse um elemento X, como se fosse um ingrediente especial de uma receita que ele não pode compartilhar com os colegas dele, que ele é especial só para ele. E se alguém tiver acesso àquele elemento X, o pesquisador, o cientista, deixa de ser um inovador no assunto. Mas quando é utilizada a pesquisa reprodutível, é necessário fazer toda a documentação daquele processo para que seja o mais transparente possível, né? Uma outra vantagem super importante é a verificação e aprimoramento dos nossos próprios resultados, porque é muito saudável que a gente tenha uma certa desconfiança sobre o nosso próprio trabalho, né? É importante a gente verificar se o que a gente está fazendo está correto e se faz sentido. E uma outra vantagem é que, vamos supor que eu já esteja desenvolvendo um código e, simultaneamente, eu estou fazendo uma revisão de literatura, né? E fazendo essa revisão de literatura, eu percebo que eu posso melhorar o meu código, né? E eu posso fazer isso simplesmente adicionando algumas linhas de comando, né? Ao passo que, se eu estivesse usando um software com interface gráfica, talvez eu precisasse fazer toda aquela sequência de passos tudo de novo, né? Mas daí, codificando, eu já tenho aqui o meu código atualizado, né? E isso aumenta bastante a minha produtividade. Um outro benefício é a colaboração entre pesquisadores, porque é muito comum que um pesquisador aceite ou até mesmo se ofereça para validar e melhorar a pesquisa de outras pessoas, né? Especialmente quando existem disponíveis ferramentas que são colaborativas. A customização da pesquisa também é um benefício da pesquisa reprodutiva, né? E daí a gente volta naquele conceito de replicabilidade, porque, vamos supor, aqui eu tenho uma pesquisadora que tem o seu código, o seu conjunto de dados. Outras pesquisadoras ou pesquisadores conseguem aproveitar esse mesmo código, mas usando os seus próprios conjuntos de dados, né? É uma customização. Por exemplo, vamos supor que eu esteja desenvolvendo um modelo espacial, né? Que use como variáveis preditoras alguns planos de informação espacial. Né? Por exemplo, temperatura, umidade do ar, a cobertura da Terra, enfim, a altitude. Eu posso aproveitar esse código para outros locais. Além disso, eu posso adicionar ou remover variáveis, modificar os meus pontos amostrais, né? E assim eu estou customizando minha pesquisa, aproveitando o mesmo código. E um resultado disso é que eu tenho maior produção de dados, né? Além de eu ter os resultados da pesquisa original, eu vou, claro, ter os resultados de todo mundo que aproveitou aquele código, mas customizando usando os seus próprios dados. E também, é claro, vai aumentar
a visibilidade da pesquisa, porque quem for fazer a citação do trabalho não vai citar apenas o artigo, vai citar o artigo e código, ou o código conjunto de dados. E cada um desses trabalhos provavelmente vai resultar em novas publicações, né? E uma outra pesquisadora, outro pesquisador pode analisar todos esses trabalhos que já existem e fazer uma meta-análise e dar uma nova contribuição, né? E tudo isso aumenta o impacto da pesquisa. Então, beleza. Mas quando a gente fala em computação científica, a gente precisa pensar também ter um foco no lado humano do que a gente está fazendo. Eu acho que tem um microfone de alguém ligado, que não é o meu, além do meu. Mas, enfim, a gente precisa lembrar que o usuário não tem como ele adivinhar do que se tratam os dados, onde ele vai achar os dados, do que se trata aquele código, né? Por isso é importante que a gente tenha boas práticas. E a gente pode começar falando dos princípios FAIR de dados, né? Que diz que os dados precisam ser localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. Para que eles sejam localizáveis, é importante criar e usar metadados para apoiar a localização desses dados. Eles também precisam ser pesquisáveis, né? É importante que eles estejam num repositório de dados. Para que eles sejam acessíveis, a gente precisa se certificar de que os mecanismos de acesso a esses dados estejam claros. Para que eles sejam interoperáveis, esses dados precisam ser bem estruturados, de modo que eles possam ser integrados a outros dados e a fluxos de trabalho. E para que eles sejam reutilizáveis, é importante aplicar licenças que sejam apropriadas e que permitam a reutilização desses dados. É importante também organizar o projeto em plataformas online de compartilhamento, tipo o GitHub, ou repositório central para todos os arquivos da pesquisa, e deixar os dados do código em diretórios diferentes. Por exemplo, é importante deixar um diretório para os códigos, outro para os dados, outros para as figuras, outros para tabelas, e deixar bem organizado, porque quem for tentar acessar aquele dado já vai conseguir encontrar o que quer com mais facilidade, né? É preciso rastrear as alterações em seus arquivos usando o controle de versão. O que é o controle de versão? É fazer o gerenciamento de todas as alterações que são feitas no código, né? E cada vez que a gente faz atualização no repositório dessas alterações que são feitas, é o que a gente chama de commit. A gente fala que está commitando o código no repositório. E é importante que cada vez que a gente faça esse commit, a gente faça depois que foram feitas alterações de pequenos trechos do código, porque assim fica mais fácil de identificar em qual versão que uma determinada alteração foi feita. É preciso também escolher ferramentas de hardware e software que permitam conduzir uma pesquisa aberta, ou seja, dos quais você detém o código-fonte. Por exemplo, para quem é da minha área, para quem trabalha com geoprocessamento, é mais recomendável você usar o QGIS, que é de código aberto, que você pode fazer algumas customizações também, em vez de usar o ArcMap, que é muito bom, mas não é de código aberto, você precisa de uma licença, né? E é muito importante documentar tudo que foi feito manualmente, porque, assim, eventualmente você vai precisar, de fato, fazer alguma coisa à mão, né? Embora isso não seja, seja recomendável. Mas tudo que for feito manualmente, você precisa descrever de uma forma sistemática em um arquivo de texto. Sempre deixe os dados brutos no modo somente leitura, quando eles estiverem no repositório. Porque, caso contrário, você corre o risco de alguém, sem querer, ou por má fé mesmo, acabe apagando esses dados brutos. E os dados brutos são a semente do trabalho, né? Sem eles, você não faz nada. É lógico que você vai ter um backup desses dados em algum lugar, mas o ideal não é deixar o ideal é deixar eles como somente leitura, né? E é muito importante também escolher nomes que sejam informativos para os arquivos
E também para as variáveis, né? Não precisa ficar deixando, tipo, documentação, ponto final, ponto versão 2, revisado, né? Já que você está compartilhando, pode colocar um nome mais sucinto, né? Mais limpinho. E para as variáveis também. Procurem usar nomes para variáveis que sejam claros, né? Que o usuário não precisa ficar adivinhando do que se trata. É claro que existem algumas condições assim que a gente precisa, às vezes, ficar criando várias variáveis e o nome fica um pouco repetido e fica um pouco longo, né? Mas aí são casos específicos. Mas sempre que for criar uma variável, coloca um comentário explicando do que se trata aquela variável, né? Também evitar usar caracteres especiais, porque esses caracteres especiais podem ter um significado especial na linguagem de programação, né? Evitar usar espaços nos nomes das variáveis, evitar começar nome de variável com número, o Python mesmo não permite fazer isso. E sempre usar os caminhos relativos, né? Os caminhos relativos iniciam a partir de um diretório que é informado anteriormente no código, né? E daí você não precisa colocar todo o caminho absoluto de onde estão os seus dados, seja ele de entrada ou de saída. Até porque as pessoas não usam os mesmos nomes para os diretórios, né? Evite formatos de arquivos proprietários e use formatos de arquivos abertos. Por exemplo, em vez de usar um XLS, um shapefile, um geodatabase, dê preferência a um CSV, um GeoJSON, um GeoPackage, que são formatos de arquivos abertos. Uma boa prática também é a programação letrada. O que é a programação letrada? É a incorporação de trechos de texto no seu código. Os notebooks permitem isso muito bem, né? Isso é muito importante para fazer a documentação do seu código. Daí você já consegue incorporar a documentação no próprio código, né? Os notebooks permitem que você crie células de código, né? Que é onde você vai rodar o código em si, e permite também que você insira células de Markdown, que são células de texto, né? De editor de texto, onde você pode editar um texto e formatar como quiser. E sempre evite fazer passos à mão, né? Evite fazer edição de planilhas para limpeza de dados na própria máquina antes de colocar no código, né? Porque isso tira a transparência do seu trabalho. Evite baixar dados na sua máquina para rodar. Dê sempre preferência a puxar esses dados direto de repositórios ou de links, né? O próprio Python tem bibliotecas que permitem fazer isso, né? Por exemplo, o requests permite que você faça a busca de dados colocando um endereço aqui, uma URL. O I/O permite que você faça a descompactação desse arquivo que você baixou, né, que você baixou entre aspas, e já consiga acessar o dado em si. Uma outra opção, além de usar os URLs, são as APIs, né, que é um pouco mais complexo, mas vale a pena aprender sobre o assunto, né, que são as interfaces de programação de aplicação. E processos que são realizados manualmente devem ser sempre registrados detalhadamente, né? Por exemplo, um exemplo que eu vou dar aqui é fazer edição de resultados de uma classificação de imagem orbital. O que é classificação? Classificação é um procedimento muito comum para quem trabalha com sensoriamento remoto e geoprocessamento. O computador não entende o que tem numa imagem de satélite. Ele enxerga, ele entende que é um conjunto de pixels que tem valores, mas ele não sabe o que é uma floresta, o que é uma área de solo exposto, o que é um pasto, o que é uma área agrícola, o que é água, o que é nuvem. Mas o intérprete da imagem, o analista, sabe o que são essas feições. Então, o analista vai lá e aponta amostras dessas feições na imagem
e ensina o computador, ensina o algoritmo de classificação quais são as características dessas feições. E, então, o computador aprende, né? E daí ele estende essas amostras para a imagem inteira. Então, a gente tem como resultado um mapa temático, uma determinada legenda, né? Aqui são 2 algoritmos diferentes que eu coloquei no exemplo. Mas é muito comum precisar fazer edição manual desses dados. Só que essa edição não precisa ser subjetiva, né? Ela precisa seguir uma chave de interpretação que mostre quais são os critérios que são usados para atribuir a uma determinada classe da legenda aquela feição que está sendo editada. Tá? É só um exemplo que eu estou dando, mas que pode ser estendido a vários domínios de aplicação, né? Mas o que eu quero dizer é que tudo que você fizer à mão precisa ser sistematicamente detalhado e reportado, né? Também evite usar softwares com interface gráfica, né? Porque além de você perder um pouco da eficiência do seu trabalho, quando você usa softwares de ficar apertando o botão, você perde também um pouco daquele detalhamento, aquele contar a história do que está sendo feito, né? Alguns softwares ainda geram um arquivo de texto do tipo .log, né? Que tem os comandos equivalentes. E quando for inevitável, sempre procure fazer o registro de todos os parâmetros que foram usados, né? Esse ano mesmo, o Alston e a Rick publicaram esse artigo que é um guia para iniciantes para conduzir pesquisas reprodutíveis. E eles dão um checklist de observações que precisam ser feitas na pesquisa reprodutível, antes, durante e após a análise dos dados, especialmente quanto à organização dos dados, a clareza do código e a forma de compartilhar os dados e os códigos. Vou falar rapidamente sobre algumas ferramentas computacionais conforme as suas funcionalidades, né? Para controle de versão e gerenciamento de arquivos, tem o Git, GitHub, GitLab. Para codificação, tem, claro, várias linguagens de programação, mas as mais populares são o R, o RStudio e, claro, o Python. Para compilação e empacotamento, GNOME, Pandoc, ReproZip. Para edição de textos, tem o Overleaf, que é uma ferramenta online muito boa para configurar o texto no formato LaTeX. O R Markdown também é uma ferramenta muito completa que faz desde a análise de dados até a configuração do seu texto final em LaTeX, né? O Vim, o Jupyter, que é um notebook. As ferramentas de documentação de código normalmente são aquelas que são bem completas, que são multifuncionais, tipo o Jupyter e o R Markdown, que eu já citei aqui. Os repositórios têm o R3 Data, o Figshare, o Indigo. E eu não sei se vocês já conhecem, mas eu gosto muito de trabalhar com o Kaggle, né? O Kaggle é uma plataforma que serve para você compartilhar dados e códigos, e serve para você participar de competições também, né? Ele já tem aqui uma seção de entrada, onde ficam os diretórios de entrada e saída de dados, né? Então, você já consegue incorporar, usar o caminho relativo para os seus dados, né? E os dados já ficam incorporados no código. Você consegue definir qual a linguagem que você quer. No caso, ele dá a opção de usar o Python, o R. Você pode fazer o controle de versão, pode compartilhar com outras pessoas, né? Deixar em modo público ou compartilhar com pessoas específicas. Tem a opção de salvar esse notebook ou importar um notebook que você já tenha aqui na plataforma. E é o que eu falei, ele te dá a opção de você inserir as células de código, que são o código em si, e células de texto, que são as markdowns. Mas, claro, eu não poderia deixar de dizer que a pesquisa reprodutível não é infalível, né? Ela tem
os seus limites, né? Porque não basta você ter acesso aos códigos e aos dados, né? Às vezes você tem outras limitações, como, por exemplo, acessibilidade a recursos, porque tem algumas pesquisas que demandam, por exemplo, hardwares específicos ou de alto desempenho computacional, né? E daí, seguindo dessa maneira, a gente chega num determinado resultado. Mas uma outra pessoa que, embora tenha os mesmos códigos e dados, mas não tenha acesso a esses recursos, eventualmente vai chegar num resultado diferente. E já que a gente está falando de acessibilidade, é muito importante falar sobre acessibilidade e democratização das publicações, né? Porque tem muitos periódicos, muitas revistas que cobram taxas de publicação e até mesmo de submissão que não são acessíveis para todos os pesquisadores. Ainda mais no momento que a gente está vivendo de um super corte de verbas na ciência e na educação, né? E quando essa taxa não é cobrada na publicação, ela acaba sendo cobrada do leitor, quando esse texto não é de código, não é de acesso aberto. E não basta o artigo ser publicado, ele tem que ser publicado e tem que ser lido também, né? A complexidade é um outro fator limitante, porque a pesquisa científica demanda um conhecimento específico daquele assunto com que você está tratando, né? Por exemplo, em ecologia, muitos estudos usam técnicas estatísticas e modelagem matemática, né? E é preciso ter um certo domínio desses assuntos. E quem não tem um certo domínio acaba não conseguindo reproduzir com tanta tranquilidade aquele trabalho. Uma outra limitação são as mudanças tecnológicas. O Bill Gates, que está fazendo o home office em 2020, provavelmente não vai conseguir realizar um trabalho da mesma forma que o Bill Gates fez em 1960. Tudo bem que a gente está falando do Bill Gates, ele deve ter os artifícios dele para chegar a ter acesso a certos recursos, né? Mas o que eu quero dizer é que conforme as ferramentas vão se tornando obsoletas, vai ficando mais difícil de reproduzir um trabalho, né? Mesmo aquelas pesquisas que foram desenvolvidas há poucos anos, mas que foram conduzidas usando um software que não está mais disponível ou que passou por alguma atualização que não é compatível, já não é mais tão reprodutivo assim, né? O QGIS mesmo, que é um software de sistema de... é um SIG, um sistema de informações geográficas, tem vários complementos que funcionam muito bem numa versão, mas na versão seguinte não existe mais aquele complemento, né? O complemento não foi desenvolvido para a versão nova. E a gente precisa ter 2, 3 versões do QGIS da máquina para conseguir desenvolver um fluxo de trabalho inteiro, né? Então, pequenas atualizações num software que foi usado numa pequena parcela do fluxo de trabalho pode acabar comprometendo toda a reprodutibilidade da pesquisa. Erro humano também é uma limitação, porque as pessoas falham, né? Falham principalmente na hora de descrever o que foi feito, fazer uma descrição detalhada, né? Às vezes isso acontece propositalmente, mas normalmente é porque a gente esquece mesmo, na hora de fazer a descrição de todos os protocolos de coleta e de análise de dados. E é muito comum a gente achar que tem coisas que são dispensáveis, mas depois a gente descobre que são vitais para a reprodutibilidade da pesquisa, né? E mesmo para quem está simplesmente só lendo o texto, um artigo, facilita ter aquele texto com todos os detalhes, né? Principalmente quando a gente está falando de um trabalho que seja multidisciplinar, né? Que acaba restringindo um pouco o número de pessoas que entendem daquele assunto. E o direito de propriedade intelectual também acaba sendo um limite, porque muitos pesquisadores acabam ficando reticentes em disponibilizar os seus dados, os seus códigos, né? Porque eles ficam com receio de que outros pesquisadores acabem usando aquilo de forma errada ou antiética, por exemplo, usar os dados, os códigos sem consultar o autor e acabar chegando a conclusões erradas, né? Ou até mesmo
usar os dados, os códigos e não dar o crédito ao autor. Mas por que eu estou falando disso hoje, né? Qual que é a importância disso nos dias que a gente está vivendo? A reprodutibilidade tem uma tangência com a ciência aberta, né? Porque ambas visam criar bases centralizadas de dados, códigos de computador e outros recursos. Porém, a reprodutibilidade defende que os cientistas precisam reproduzir os resultados de experimentos anteriores para verificar se esses resultados publicados são confiáveis, né? Por outro lado, a ciência aberta incentiva os cientistas a compartilharem os seus recursos, mas com outro propósito. É para que as pesquisas futuras possam se fundamentar sobre o que já foi feito, e então fazer novas perguntas e fazer a ciência avançar, né? E saber comunicar a ciência é muito importante. É muito importante para que o conhecimento que é produzido dentro da academia seja acessível e seja democrático, porque o conhecimento é para todo mundo, é para estudante, é para pesquisador, é para cidadãos, é para empresa. E a gente está vendo um momento em que a internet e as redes sociais são muito importantes para o acesso à informação, né? Só que, por outro lado, também é palco de farsas virtuais e de negacionistas que acabam encontrando suas próprias fontes de informação e os seus próprios especialistas, né? Que defendem, que negam mudanças climáticas, que fazem movimento de vacina, que disseminam terraplanismo. O Hanson, em 2017, afirmou que a negação da ciência deve ser vista como uma forma de pseudociência. E o Dan Carlin, que é um professor da Faculdade de Direito da Universidade de Yale, desenvolveu a tese da cognição cultural, que diz que as pessoas tendem a usar o conhecimento científico para reforçar crenças que elas já tinham sido moldadas pela visão de mundo que elas já têm, né? Ou seja, é uma visão tendenciosa. E esse negativismo fomenta o apelo político, né? E acaba implicando em alterações de leis e políticas públicas que são muito importantes. Um exemplo é o projeto de lei 2159, que está aguardando apreciação no Senado Federal, né? Esse projeto de lei dispõe sobre algumas alterações no licenciamento ambiental e, a partir de então, algumas atividades estariam dispensadas de licenciamento, né? Incluindo agricultura e pecuária, né? que ocupam um espaço extenso no país, e também obras de melhoria de infraestrutura, instalações já existentes, como a ampliação de estradas. E isso teria impactos ambientais gravíssimos, né? E o Instituto Socioambiental já alertou na página deles que, caso esse projeto de lei seja aprovado, cresce a possibilidade de que outros desastres ambientais, como o rompimento da barragem de rejeitos de mineração, que aconteceu em Mariana em 2015 e em Brumadinho em 2018, voltem a acontecer. Em 2017, o jornal El País publicou um artigo sobre a credibilidade da ciência, esse artigo foi baseado num outro texto, que é o Manifesto por uma Ciência Reprodutível, que tem como um dos autores o John Ioannidis, que eu já citei ele nessa apresentação. Ele é um médico e pesquisador da Universidade de Stanford, que é um dos pioneiros da metaciência. A metaciência é a disciplina que verifica os trabalhos de outros autores e avalia se esses trabalhos estão seguindo as regras se eles estão respeitando as regras da boa ciência. E esse artigo chegou à conclusão de que muitos, na maioria dos artigos científicos produzidos hoje, apresentam as seguintes características: ou são dificilmente reproduzíveis, ou baseiam-se em metodologias estatísticas convenientes para suportarem as teorias que defendem, ou são publicados devido ao apelo comercial e político que suas ideias ou técnicas inovadoras representam,
sem que necessariamente estejam 100% testadas. Eu estou falando ou, mas podem ser todas essas características juntas, né? E a gente tem um exemplo muito recente, que é o caso da Prevent Senior, que ocultou mortes em estudos sobre cloroquina. É um estudo que não teve nenhuma transparência. Se aqui pode se chamar aquilo de, né? Óbvio, desmatamento que foi usou dados ele não explicou de onde saíram esses. Então, o que eu quero dizer é que se os dados que são produzidos pelo governo precisam ficar disponíveis pela Lei de Acesso à Informação, os dados que são produzidos... Silvia? Oi, eu apareci agora na transmissão. Olá, pessoal. Vocês perceberam que tivemos um pequeno problema técnico. Silvia, se você puder dar um retorno na parte do artigo e nessa transição para os casos da Lei de Acesso à Informação e da Lei da Transparência, só um slide ou dois, porque o seu áudio ficou picado. Se tem como você dar um retorno, tá bom? Nesse slide que está agora? Um anterior, esse. Esse? Isso. Beleza, então. Para você só dar um overview, uma contextualizada e já emendar, porque o seu áudio picou muito. Tá e a gente desculpa vocês, viu, por esse probleminha. Mas a gente está dentro do tempo, né? Sim, estamos no tempo. Não tem nada de escola de samba atrasada, não. Então beleza. Então tá, o que eu estava dizendo é que essa publicação do Manifesto por uma Ciência Reprodutível chegou à conclusão de que a maioria dos artigos que são publicados hoje tem algumas inconsistências, né? Eles podem ser dificilmente reproduzíveis, se baseiam em metodologias estatísticas que são convenientes para suportarem as teorias que defendem, são publicados devido ao apelo comercial ou político que suas ideias ou técnicas inovadoras representam, sem que necessariamente estejam 100% testadas. E eu tinha falado também que um caso muito recente é o caso da Prevent Senior, né, que ocultou mortes em estudos sobre cloroquina. Foi, na verdade, uma sequência de fraudes, né? Não pode nem ser chamado de estudo isso. Mas não é só no ambiente acadêmico, né? No contexto acadêmico que isso acontece. Que essas tentativas de driblar as boas práticas da ciência. Em 2019, o então ministro do Meio Ambiente contestou os dados de desmatamento divulgados pelo INPE, né? Que é aquela forma, só vai dar um jeito de falar que aquilo está errado para que seja conveniente para o que ela está defendendo. Então, ele usou alguns dados paralelos que não foram explicados, né? Ninguém explicou como aquele dado foi gerado, eles não foram disponibilizados para o INPE fazer uma verificação, ou seja, não teve transparência para a publicação desses dados, né? Ficou uma caixa preta. Então, se o dado que é produzido pelo governo precisa ficar disponível para a população por conta da Lei de Acesso à Informação, aquele dado que é produzido no setor privado, a serviço do governo, e que é financiado por verba pública, também deveria ficar acessível à população, né? Pela Lei de Acesso à Transparência, pela Lei de Acesso à Informação e também pela Lei de Acesso à Transparência, né? Seguindo todos esses critérios de reprodutibilidade. O próprio Banco Mundial definiu a transparência como uma das formas de combater a corrupção, né? No relatório deles sobre combate à corrupção, eles mencionam que é importante usar o poder da tecnologia para construir intercâmbios dinâmicos e contínuos entre as principais partes interessadas: governo, cidadãos, empresas,
grupos da sociedade civil, mídia, academia e outros. E agora, fazendo um link de ideias, né, para mostrar a coesão dessas questões que eu estou levantando, eu estou falando sobre ciência e tomada de decisões, né? A ciência aberta é a chave para democratizar o conhecimento. E a reprodutibilidade, especialmente pelo benefício da transparência, vai dar credibilidade da ciência. E esses são instrumentos importantíssimos para combater o negacionismo e o desmanche de políticas públicas. O que eu tinha que falar sobre reprodutibilidade era isso, mas eu quero aproveitar que a gente está na trilha Angélica Ross e lembrar que o Brasil ainda é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. Só no primeiro semestre de 2021, foram 89 vidas perdidas. E eu quero ressaltar que quem faz piada, quem faz deboche, quem inferioriza travestis e transexuais, também é responsável por essas mortes. Essas são as redes sociais das Pailheiros São Carlos. Sigam a gente, sempre tem um conteúdo muito bom, muito informativo. O marketing arrasa. Tá aqui Marília Calabria, que não me deixa mentir. E é isso, gente. Muito obrigada. Estou aberta a perguntas. Olha, Silvia, infelizmente, em virtude do probleminha de áudio que a gente teve, não iremos ter as perguntas. Inácio, Elmo, Elaine, que fez apontamentos, G. Moraes, que também fez apontamentos. Vocês estão no Discord. Silvia, você está no Discord, eu te marquei na sala da trilha Angélica Ross. O pessoal já está lá interagindo comigo e te espera para as respostas das perguntas, beleza? Beleza, estarei lá no Discord respondendo as perguntas de vocês. E daí, se tiver alguma pergunta que esteja no chat do YouTube, mas não esteja lá, eu respondo no próprio chat do YouTube. O chat do YouTube eu acredito que não foi habilitado. Então, a gente só está com o chat da trilha Angélica Ross. Muito necessária a palestra. Eu agradeço a todos os presentes, tanto no chat, tanto na transmissão pelo YouTube, como no Discord. Gente, desculpa qualquer probleminha técnico, acontece, né? São o ônus, né, da questão. E agradecemos vocês pela presença na Python Brasil 2021. Até a próxima, gente. Tchau. Até mais, gente.